Então, continuando, né, nossa reflexão aqui, acompanhando o Papa Francisco aqui no capítulo 2 da Amoris Laetitia, né, no ponto 38 ele fala que a maioria das pessoas valoriza as relações familiares que permanecem no tempo e que garantem o respeito pelo outro. E por isso também essas pessoas apreciam que a igreja ofereça espaços de apoio e de aconselhamento sobre questões relacionadas ao crescimento no amor, a superação dos conflitos, a educação dos filhos, né? Então, muitas pessoas estimam a força da graça que experimentam na reconciliação sacramental e na Eucaristia, que lhes permitem enfrentar os desafios do matrimônio e da família. Muitas vezes, nós, padres, bispos, leigos, né, agentes de pastoral familiar, muitas vezes nós vamos esquecendo de propor às pessoas que vivam o sacramento da reconciliação, que vivam a Eucaristia, o acesso à Eucaristia como espaços, como oportunidades para crescerem no matrimônio, né? Então, assim, faz parte de uma pastoral familiar também propor a vida sacramental, né? Propor a frequência no sacramento da penitência, propor a frequência no sacramento da Eucaristia como espaços onde nós podemos seguir adiante nessa caminhada árdua que é de construir, de consolidar a família. Então isso é importante. No mundo atual, o Papa diz, aprecia-se também o testemunho dos cônjuges, que não se limitam a perdurar no tempo, mas continuam a sustentar um projeto comum e conservam o afeto. Ou seja, é bonito, as pessoas valorizam o fato de que as relações se mantêm, continuem, ou seja, aqueles cônjuges que dão testemunho, aqueles casais que mostram que é possível continuar vivendo no tempo o amor e manter a fidelidade a um projeto comum de família, né? Isso abre a porta a uma pastoral positiva, uma expressão bonita do Papa Francisco aqui, né? De falar de uma pastoral positiva, que é uma pastoral acolhedora, que torna possível um aprofundamento gradual das exigências do Evangelho, ou seja, um aprofundamento gradual, ou seja, nós podemos ir dando passos e vivendo e conformando a nossa vida familiar cada dia mais às exigências do Evangelho, não com normas, não com regras, não com compromissos a serem cumpridos, mas com esta gradual conformação da vida familiar às exigências, às propostas do Evangelho. E ele fala uma coisa importante, então, muitas vezes agimos na defensiva e gastamos as energias pastorais multiplicando os ataques ao mundo decadente, com pouca capacidade de propor e indicar caminhos de felicidade. Ou seja, o nosso trabalho, não que não devamos denunciar, né, os ataques à família, mas o nosso trabalho ordinário é dar testemunho da beleza, da verdade acerca do matrimônio e da família. Falar com as nossas próprias vidas, ou seja, porque talvez a nossa vida seja o único evangelho que as pessoas encontrem, né? Então, por isso temos que ter este cuidado. Isso não significa, o Papa fala no ponto 39, deixar de advertir a decadência cultural, que não promove o amor e a doação. Não quer dizer que devamos deixar de lado esse outro aspecto da nossa tarefa, né, que é a denúncia desta decadência cultural, antropológica que nós vivemos. Mas essa cultura do provisório, né, o Papa fala, ele chama atenção por fato de que creem que o amor, como acontece nas redes sociais, possa ser conectado ou desconectado ao gosto do consumidor, inclusive bloqueado rapidamente. Então temos que denunciar isso, ou seja, temos que denunciar essa cultura do provisório, mas temos que denunciar essa cultura do provisório, onde parece que a gente pode incluir as pessoas como se fossem, como se faz nas redes sociais, mas a melhor denúncia que nós fazemos disso é o testemunho de uma vida diversa, porque o que chama, o que arrasta as pessoas é encontrarem uma diversidade humana, ou seja, encontrarem uma novidade. As pessoas precisam disso, ou seja, de encontrar uma vida familiar nova, diferente daquelas
às quais elas estão habituadas a verem. Nesse sentido, a família cristã deve fazer o mesmo que fez Jesus quando os apóstolos perguntaram: Mestre, onde moras? E ele falou: vinde e vede. Também nossas famílias devem fazer o mesmo para as famílias do mundo moderno, desse mundo contemporâneo. Vinde e vede. Venha ver onde moramos, ou seja, como nós vivemos, como compartilhamos a vida, assumimos os nossos projetos, enfrentamos os nossos desafios. Transpõe-se para as relações afetivas o que acontece com os objetos. O Papa fala, ainda denunciando essa cultura do provisório. A gente faz com as relações afetivas a mesma coisa que a gente faz com os objetos e com o meio ambiente. Descarta, usa, joga fora, gasta, rompe, aproveita, espreme enquanto serve. Depois, adeus. O narcisismo torna as pessoas incapazes de olhar para além de si mesmo, dos seus desejos e necessidades. Faz impressão ver que as rupturas ocorrem frequentemente entre adultos, já de meia idade, que buscam uma espécie de autonomia e rejeitam o ideal de envelhecer juntos, cuidando-se e apoiando. Ou seja, é um drama da nossa sociedade, né? Ver que casais que já de meia idade, gente que já fez todo um percurso de vida, depois acreditam que, em vista de uma pretensa autonomia, o melhor seja romper com as relações. Esse não é o caminho, o Papa fala, e nós temos que testemunhar isso. Então, muitos jovens, com frequência, falando dessa realidade, da situação atual da família, o Papa fala no ponto 40 que muitos jovens, com frequência, são induzidos a adiar as núpcias devido a problemas de tipo econômico, de trabalho ou mesmo de estudo. Por vezes também por outros motivos, como a influência das ideologias que desvalorizam o matrimônio e a família. Então, se nós temos pouca possibilidade de nos contrapormos a essas demandas, sobretudo do trabalho, demandas de tipo econômico, que fazem muitos jovens retardar o matrimônio, nós podemos fazer algo acerca dessas ideologias que desvalorizam o matrimônio. Então é muito comum se ouvir, às vezes, mesmo em famílias cristãs, os jovens serem desestimulados a se casarem. Por quê? Porque entendem que o melhor é aproveitar a vida, né? Eu me recordo que eu me casei aos 22 anos e não foram poucos aqueles, pessoas já de meia idade, pessoas católicas que frequentam a igreja, que me falavam: não se case agora não. Primeiro compre um apartamento, primeiro compre um carro, aproveita a sua vida, vai curtir. Ou seja, essa ideologia é muito difusa, inclusive em nosso meio. Então nós temos que fazer uma autocrítica, porque talvez, muitas vezes, nós também nos comportamos desse modo, né? Então essas ideologias que desvalorizam o matrimônio e a família, a experiência do fracasso de outros casais que constitui um risco que eles muitas vezes não querem correr. Então é outro problema. Muitos jovens têm medo de seguir em direção ao matrimônio, não porque não desejam se casar, mas porque, de um lado, encontram barreiras de tipo econômico, de trabalho, de estudo, exigências que muitas vezes tornam difícil assumir o compromisso do matrimônio. Depois, as ideologias que o desvalorizam. E, por fim, o receio também de, assim como tantos casais que fracassaram, de também a relação deles ser uma relação fracassada. Ou seja, o receio em relação a algo que consideram demasiado grande e sagrado. As oportunidades sociais, as vantagens econômicas que derivam da convivência, um conceito meramente emotivo e romântico do amor, o medo de perder a liberdade, a autonomia, a rejeição de algo concebido como uma instituição, como uma coisa burocrática, ou seja, o casamento como uma burocracia. Então, tudo isso são fatores que fazem com que muitos jovens retardem o casamento, né? E é interessante notar que o Papa insiste sobre esse conceito romântico do amor, esse amor romântico que é muito difuso, né? Que as novelas, os livros, os romances trazem muito. O que vem a ser isso? Essa concepção do amor romântico é uma concepção que poderíamos falar mais sobre ela,
Mas em linhas gerais, o amor romântico faz o quê? Ele é medido pela intensidade dos sentimentos. Então as pessoas acreditam que o amor é verdadeiro quando ele é acompanhado de sentimentos que nos levam, que nos conduzem, né? Então o amor é apresentado como ser fisgado por alguém, e não o amor como aquilo que ele é, uma decisão livre e consciente de doar-se, de entrar num relacionamento para doar-se, para afirmar o bem do outro. Então o amor parece que o amor é muitas vezes confundido com aquela admiração, ser fisgado por alguém, né? Então essa concepção, é claro, retarda o matrimônio, porque as pessoas não podem se sentir fisgadas a vida inteira por alguém. Isso acontece e não é nem negativo que aconteça, mas para o casamento é necessário uma decisão livre, uma decisão refletida de entrar num projeto comum de vida que implica uma doação, uma consagração do nosso tempo, da nossa vida como um todo ao bem da pessoa. Precisamos então encontrar as palavras, o Papa fala, as motivações e os testemunhos que nos ajudem a tocar o íntimo dos jovens, onde são mais capazes de generosidade, de compromisso, de amor e até mesmo de heroísmo, para convidá-los a aceitar com entusiasmo e coragem o desafio do matrimônio. Esse é um problema, ou seja, como ajudar os jovens. Então precisamos encontrar não só palavras, mas também as motivações e naquele ponto inflamado, né? Chegar, ou seja, aquela exigência, porque nós temos que também confiar que o coração humano continua o mesmo, que o coração humano continua sendo capaz de grandes coisas, né? Capaz de heroísmo, capaz de sacrifício, né? Então é preciso chamar, provocar, né? A palavra provocar é uma palavra importante, ou seja, os jovens precisam ser provocados para o matrimônio, ou seja, eles precisam ser convidados, convocados, e convocá-los tem que ir naquela ferida, naquele ponto inflamado que é o coração de cada homem, de cada mulher. O Papa continua no ponto 41 dizendo das tendências culturais que parecem impor uma afetividade sem limites, uma afetividade narcisista, instável, mutável, que não ajuda os sujeitos a atingirem uma maior maturidade. E aí ele denuncia a difusão da pornografia, da comercialização do corpo, que tem a ver com o uso distorcido da internet, e a situação das pessoas que são obrigadas a praticar a masturbação, a prostituição, né? E tantos outros pecados, né, que estão ligados a esta forma equivocada de lidar com o corpo humano. Então o Papa denuncia, né? Ou seja, o corpo como um objeto, o corpo como uma mercadoria que se vende, que se comercializa, né? E a internet ajuda muito a difundir isso. Então, dentro desse contexto, a tendência é que a afetividade seja vivida sem nenhum limite, sem qualquer valor a ser buscado e vivenciado. Então, o Papa continua falando então da crise do casal, né? Ou seja, o que é, nesse contexto dessa afetividade vivida sem limites, ou seja, uma consequência é a crise do casal. E o Papa chama atenção para o fato de que essa crise desestabiliza a família e pode chegar, através das separações, dos divórcios, a ter sérias consequências para os adultos, mas também para os filhos e para a sociedade, enfraquecendo o indivíduo e os laços sociais. Então, muitas vezes, a gente o próprio direito concebe o divórcio como alguma coisa que é uma decisão entre duas pessoas, e a tendência é facilitar cada vez mais esse processo. Alguns países já fazem até o divórcio até pela internet, já se pode divorciar em alguns países, porque acredita que o divórcio é simplesmente duas pessoas que chegaram a um acordo de não levar adiante uma relação. Só que a verdade é que existem implicações sérias nos divórcios, e essas implicações estão para os adultos, para aqueles que se divorciam, mas para os seus filhos e também para a sociedade. Enfraquece os vínculos sociais. As crises conjugais são enfrentadas, diz o Papa, muitas vezes de modo apressado e sem a coragem da paciência, da averiguação, do perdão recíproco, da reconciliação e até do sacrifício. Então, outra coisa, nós
temos que ajudar as pessoas que estão vivendo, ou seja, viver a misericórdia, viver o ano da misericórdia também é ajudar essas pessoas que passam por essas crises a enfrentá-las, né? Não a negá-las, porque elas existem de fato, né? O matrimônio implica crises. É interessante, abrindo um parêntese sobre isso, né? Não é uma reflexão do Papa aqui, mas abrindo aqui um parêntese, todo casamento, todo matrimônio está sempre em crise. Por que eu digo isso? Porque o que cada um deseja, o que cada um busca, e que em última instância nos levou a viver com o outro, ao casamento, ao matrimônio, a constituir a família, ou seja, que é o desejo de felicidade, nós não podemos encontrar isso plenamente no outro. Então, ou seja, há sempre um ponto de crise nos relacionamentos. Por quê? Porque o desejo que nós temos no coração é maior do que aquilo que o outro pode nos oferecer. Então, muitas vezes, a crise se dá por conta disso, porque eu me caso para ser feliz, mas no dia a dia percebo que a minha exigência de felicidade é maior do que aquela satisfação, do que aquele bem que eu encontro no matrimônio. Como é possível viver essa crise? É possível. É possível quando a gente entende que um é para o outro um companheiro de caminhada. Ou seja, não sou eu que respondo ao desejo de felicidade do outro, mas eu me decido a acompanhá-lo, a caminhar com ele em direção a essa felicidade. Por isso que o matrimônio foi elevado por Cristo à dignidade de sacramento. Para quê? Para que nós, marido e mulher, nos tornássemos companheiros de caminhada, companheiros rumo ao destino, a esse destino de felicidade, de bem, que o Evangelho fala do cêntuplo, né? Ou seja, que caminhemos juntos, ou seja, porque no fundo só Deus pode responder o nosso coração. Fizeste-nos para ti, ó Deus, dizia Santo Agostinho, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousar em ti. Então, não é o matrimônio a resposta final, definitiva, última para a exigência de felicidade do ser humano. É a vida em Cristo. E o matrimônio é um caminho, ou seja, é um sinal disso, né? Sacramento no sentido de um sinal para isso. Então nós precisamos ajudar as pessoas. As crises conjugais são mais regulares, mais ordinárias do que muitas vezes nós pensamos. Agora é preciso ajudar as pessoas a entender que essas crises, que uma crise dela é estrutural, que é essa que eu falei, né? Que é essa crise desse nosso desejo infinito. Adélia Prado, num poema, falava que para o desejo do meu coração, o mar é uma gota, né? Para o desejo do nosso coração, o amor, a afeição, o cuidado que o esposo, que a esposa pode nos dar, também é uma gota, porque o oceano que pode responder ao desejo do nosso coração é Deus. E nós podemos nos ajudar. Por isso é preciso viver o sacramento do matrimônio. Por isso é preciso o perdão recíproco, a reconciliação, o espírito de sacrifício. A própria... e o Papa, seguindo a sua reflexão, ele fala, então muitas vezes, nesse contexto de crise, as pessoas acreditam que a solução é o quê? É um novo casamento, uma nova relação, uma nova união, que vai criando situações familiares complexas e problemáticas para a opção cristã. Mas por que nós devemos insistir, por exemplo, sobre a indissolubilidade do matrimônio? Sobre a estabilidade e a exclusividade do vínculo? Por conta disso, porque nós conhecemos. Por que a igreja insiste na exclusividade, na indissolubilidade? Porque a igreja conhece o coração do homem e sabe que se eu deixar essa e me casar com aquela, o meu desejo de felicidade vai continuar maior do que o que qualquer um. Ou seja, o nosso desejo é maior, o desejo de um homem, de uma mulher, é maior do que o que todos os homens e todas as mulheres poderiam oferecer. Então, por isso, a igreja fala que é preciso da estabilidade, da exclusividade. Por quê? Porque é nessa estabilidade que o meu relacionamento com a verdade daquilo que eu sou pode ser desenvolvido, pode crescer. O Papa, então, muda agora de tema e vai falar de um outro problema, de um outro desafio, que é a queda demográfica, que é uma situação atual que desafia muito a família e que desafia também a própria sociedade, né? A queda demográfica causada por uma mentalidade antinatalista e promovida pelas políticas mundiais de saúde reprodutiva não só determina uma situação em que a sucessão das gerações deixa de estar garantida,
mas corre-se o risco de levar, com o tempo, a um empobrecimento econômico e a uma perda de esperança no futuro. Esse é um problema sério e que o Brasil, nós aqui no Brasil, não refletimos devidamente, suficientemente sobre isso ainda, mas já é um problema. A taxa de fecundidade das mulheres no Brasil já é 1,9 filhos por mulher. Para a população se manter, para nós continuarmos a ter aquela população na faixa que nós temos hoje, 200 mil habitantes, é necessário uma taxa de fecundidade de 2,1. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós estamos entrando numa fase de uma queda demográfica que implica uma redução da população, uma diminuição. Qual a implicação disso? A sucessão das gerações deixa de estar garantida, como em muitos países, né? Em alguns países já se tem um número muito maior de idosos do que de jovens. Isso tem implicações seríssimas, porque a própria saúde, né? Ou seja, os idosos demandam mais saúde, tem a previdência, e isso deve ser compensado pelos jovens que estão produzindo, ou seja, para que aqueles que não produzem mais possam ser atendidos. Então, numa sociedade onde tem muitos idosos para serem atendidos e tem poucos jovens produtivos, isso tem implicações, inclusive econômicas, muito sérias, né? Então, é uma situação atual a ser refletida. E aí o Papa fala da revolução sexual, de um medo, né, de uma superpopulação que foi muito difundido, sobretudo na segunda metade do século passado, né, que temos que difundir esse controle da natalidade, essas políticas antinatalistas, porque há uma superpopulação. E a lógica do consumo, ou seja, quanto menos filhos, mais se pode consumir. Então, tudo isso levou as pessoas a perderem estímulos, dissuadiu as pessoas de ter filhos, como único motivo de manter a liberdade do seu estilo de vida, ou seja, de poder continuar consumindo como consumia, e alguns como achando que está fazendo isso, protegendo inclusive a natureza, porque os recursos naturais são limitados, etc. A Igreja, o Papa fala, rejeita com todas as suas forças as intervenções coercitivas do Estado a favor da contracepção, da esterilização ou até do aborto. Olha, é importante nós prestarmos atenção à forma como o Papa fala e às palavras que ele usa. A Igreja rejeita com todas as suas forças as intervenções coercitivas do Estado a favor da contracepção, da esterilização ou até do aborto. Nós precisamos estar muito atentos, cobrar dos políticos, pensar na hora de votar. Será que os nossos candidatos, qual é a posição deles acerca dessas questões, né? Será que também eles acreditam que a solução é o controle da natalidade? Será que a solução é o aborto, né? Então, o nosso Brasil, desde o início da década de 90, que a gente vem com vários projetos de lei, se não me engano, são mais de 50 que querem descriminalizar o aborto. Então, nós precisamos estar atentos, porque isso é contrário ao desígnio de Deus e contrário ao bem das pessoas, ao bem da família, do matrimônio, etc. O Papa fala que o enfraquecimento, né? Outra situação atual desafiante, o enfraquecimento da fé e das práticas religiosas em algumas sociedades afeta as famílias, deixando-os ainda mais sós com as suas dificuldades. Ou seja, esse distanciamento das famílias em relação à fé e à prática religiosa faz com que as famílias se insiram ainda mais num contexto de solidão. E quanto mais as famílias estão solitárias, sozinhas, mais torna-se difícil enfrentar as dificuldades, os desafios da vida familiar. E aí o Papa fala uma coisa, chama atenção para um ponto importante. Uma das maiores pobrezas da cultura atual é a solidão, fruto da ausência de Deus na vida das pessoas e da fragilidade das relações. Nós, e a Igreja no Brasil, durante muito tempo, se preocupou muito com a pobreza de tipo material, que no nosso país ainda é uma realidade de muitas famílias e que nós precisamos refletir e pensar sobre isso, é verdade. Mas nós precisamos também
como chama a atenção o Papa, pensar em uma pobreza outra que é a solidão, que afeta muito mais gente, muito mais pessoas do que aquelas que são vítimas da pobreza material. Essa pobreza cultural também é um desafio para nós. E essa pobreza cultural que ele está falando, que ele fala da solidão, ela é fruto da ausência de Deus na vida das pessoas. Então, ou seja, chama atenção para a necessidade, para a tarefa de evangelizar, de comunicar a Deus para as pessoas, porque é isso de que elas precisam de pão, precisam de escola, precisam de casa, mas precisam também de significado, de sentido, porque sem sentido para a vida, sem um significado, a vida não vale a pena ser vivida. O Estado tem a responsabilidade de criar as condições legislativas e laborais para garantir o futuro dos jovens e ajudá-los a realizar o seu projeto de formar uma família. Então nós precisamos pensar nesse aspecto, né? Mas sem descuidar então desse fenômeno aí da solidão. Então aí o Papa vai falar um pouco dessa dinâmica, dessas exigências da família de tipo material. Ele fala que a família tem um direito a uma habitação condigna, apropriada para a vida familiar, para o número de seus membros, um ambiente que seja fisicamente sadio, que proporcione serviços básicos para a vida da comunidade. Então tudo isso deve ser pensado também e é um desafio. Muitas famílias ainda hoje enfrentam dificuldades a esse respeito. Devemos insistir nos direitos da família e não apenas nos direitos dos indivíduos. O Papa aqui fala de um outro tema importante. Na situação política e cultural atual, se fala muito dos direitos individuais, né? E há um apelo muito forte para os direitos. As pessoas confundem até desejos com direitos. É como se o que eu quero, eu tenho o direito de fazer. O Papa fala que nós precisamos pensar nos direitos da família. E é nesse sentido o Papa cita a Carta dos Direitos da Família, que é um documento do Pontifício Conselho para as Famílias que eu recomendo a leitura de todos, a Carta dos Direitos da Família, que é de 1983, que é também um dos resultados daquele sínodo convocado pelo Papa João Paulo II, do qual saiu a Familiares Consórcio, saiu também a Carta de Direitos da Família, e o Papa fala dela, né? Então, o Papa fala que as famílias têm, entre outros direitos, o de poder contar com uma adequada política familiar por parte das autoridades públicas no campo jurídico, econômico, social e fiscal, né? Depois desta aula, vocês vão assistir também uma outra aula, uma palestra que eu dei num congresso da Pastoral Familiar, onde eu falei justamente sobre as políticas familiares que o Papa está chamando a atenção aqui. Nós vamos desenvolver melhor esse tema. Em seguida, o Papa fala dos filhos nascidos fora do matrimônio, da exploração sexual da infância, fala das migrações, que é uma realidade, sobretudo nos países da Europa, mas também no caso do Brasil, as famílias que migram, né? Então, a perseguição aos cristãos. Todos nós devemos nos esforçar para acompanhar, proteger e, de alguma forma, ajudar essas famílias que migram, que são obrigadas a se distanciar das suas comunidades. Então, por mais que nós estejamos distantes, é um desafio grande para as famílias também o fenômeno da migração. Concluindo essa primeira parte do tópico, né, do capítulo 2, o Papa fala das famílias com pessoas com deficiência, da necessidade de que deve-se prestar uma atenção, um cuidado, um auxílio particular a essas famílias que têm essas pessoas, as famílias com os idosos, que é um desafio grande, porque hoje nós temos famílias com poucos jovens e famílias com mais idosos. Então também pensar estas famílias, como essas famílias vivem, e essas famílias também precisam ser ajudadas, porque senão os idosos, que são uma bênção para a família, podem muitas vezes ser vistos como um peso, às vezes até difícil de ser carregado, né? E muitos países, esse fenômeno das famílias com os idosos já leva a propostas como eutanásia, como suicídio assistido, e a igreja mais uma vez manifesta-se contrária, né? Os idosos precisam ser acompanhados, ajudados, acolhidos, e a sociedade também precisa ajudar a família nisso, né? E por fim o Papa fala das famílias caídas na miséria. E aí no próximo ponto, que nós vamos falar na próxima
na continuidade dessa aula, o Papa vai falar de alguns desafios específicos que ele quer assinalar, né? Sobretudo com relação à educação. Então vamos continuar falando dessa segunda parte do capítulo 2 da Amoris Laetitia.